dia, crianças. Hoje, segunda-feira, nós vamos estar dando continuidade às nossas tarefas da aula de gramática. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, abrir na página 17 para a gente estar fazendo as atividades. Então, dando continuidade ao assunto da aula passada, que foi vírgula. Em qual das falas a vírgula foi empregada para separar itens de enumeração? Na fala da menina, quando ela diz bolo, vírgula, bola, vírgula, carrinho, vírgula, quebra-cabeça, vírgula, boneca e dominó. A vírgula é um sinal de pontuação que pode ser empregado para separar um termo que indica explicação ou esclarecimento. Tem um exemplo. Eduardo, meu irmão, gosta de ler. Então, Eduardo é o irmão da pessoa que está escrevendo aí. Separar itens de enumeração. Vi uma foca, vírgula, uma garça, vírgula, um pinguim e um albatroz. Isolar um termo que indica um chamamento. Karina, vamos correr. Observe o emprego da vírgula nas frases a seguir. Então, vocês vão pegar o lápis de cor azul para separar itens de enumeração, vermelho, introduzir uma explicação e verde, separar um termo que indica chamamento. Então, primeiro quadrinho. Mãe, você poderia me ajudar nesta tarefa? É um chamamento. Pinta de verde. Juliana pratica vôlei, vírgula, basquete, vírgula, futebol, vírgula, tênis e corrida. É o quê? Uma enumeração das coisas que Juliana faz. Então, azul. Camila, a esposa de Marcos, é professora. Então, está explicando quem é Camila. Pinta de vermelho. Empregue a vírgula corretamente nas frases a seguir. Meu filho, vírgula. O que vamos fazer no domingo? Então, depois da palavra filho, tem que ter uma vírgula. Comprei lápis, vírgula. Apontador, vírgula. Borracha, vírgula. Caneta e tesoura. Lúcia, vírgula. Minha vizinha, vírgula. Está dando uma festa. Então, aí tem um texto de Ana Maria Machado. A família da minha mãe nós víamos no verão ou nas férias de julho no Espírito Santo, pois meus avós moravam em Vitória. Eles tinham uma casa de praia em Manguinhos, uma vilazinha de pescadores que ficava longe da capital. Hoje, a gente chega lá em 20 minutos por estrada asfaltada. Naquele lugar pequenininho, naquele tempo, não tinha luz elétrica. A casa era de taipa e o telhado de palha, não tinha fogo. De um quarto via-se o outro. Comecei a ler no jardim de infância. Quando eu tinha 5 anos, a professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe sobre a festa do fim do ano. Na hora que peguei o bilhete, olhei aquilo, virei para ela e disse: não quero vermelho, quero amarelo. Ela ficou espantadíssima de ver que eu sabia ler e estava pedindo para ela comprar papel crepom vermelho para a fantasia do teatrinho.
Eu tinha aprendido a ler porque vivia em um ambiente leitor. Meu pai era jornalista, chefe da redação de um jornal. Recebia um monte de jornais em casa todo dia. Ele dizia: vai lá, pega o correio da manhã, passa-me o dia, dá-me o diário da noite. Lia Monteiro Lobato antes, durante e depois do período em que morávamos em Buenos Aires, eu e meus irmãos. A gente lia e relia. Colocou as figuras que estavam em preto e branco. Enfim, tinha um monte de atividades em torno do livro. Também conversávamos sobre histórias de Monteiro Lobato, pois eram livros que meus pais tinham lido. Então, a gente tinha muito o que conversar com eles. Eu vivia cercada de gente que lia muito, meus primos, meus amigos. Eles tinham confiança de que seríamos capazes de ler qualquer coisa, menos o que fosse proibido. Mas não havia isso de dizer: esse livro é difícil. Não havia noção de livro difícil. Li Charles Dickens, Oliver Twist, Grandes Esperanças. Um conto de duas cidades, muito cedo. Havia um escritor muito popular no meu tempo de criança que se chamava A.J. Cronin. Ele era médico, por isso as histórias dele falavam de enfermeiras, de médicos que iam para uma missão na China, do dia a dia de um hospital. Aqui, hoje, estão na moda em tantos seriados de TV, como Plantão Médico. Eram livros maravilhosos aqueles. Ana Maria Machado. Agora, tem aí embaixo para a gente ver. Aí tem a biografia de Ana Maria Machado. E embaixo tem: assinale com um X em que estado morava a família da mãe de Ana Maria Machado. Então, vocês vão marcar onde está escrito Espírito Santo. Contorne a imagem que corresponde ao local onde os avós de Ana Maria Machado tinham uma casa. Eles tinham uma casa na favela, na praia ou no campo? Na praia. Contorne o número que indica a idade que Ana Maria Machado tinha quando começou a ler. Então, 5, 6 ou 7? 5. Como a professora descobriu que ela não sabia ler? Quando ela disse que queria o amarelo, não o vermelho, no bilhete que estava escrito para a mãe dela. O que influenciou Ana Maria Machado a ler quando era criança? Ela vivia em um ambiente onde todas as pessoas liam muito, o pai, a mãe, os irmãos. Ana Maria Machado cita 3 grandes escritores em seu relato. Ligue o nome de cada um deles a cada livro que escreveu. Então, vocês podem observar aí que já tem ligado. Olha aí. Monteiro Lobato, ele escreveu Monteiro Lobato, então, ele escreveu Reinações de Narizinho. Charles Dickens, ele escreveu o livro Oliver Twist. E a J. Cronin, A Cinderela. Em que pessoa do discurso o relato de Ana Maria Machado foi escrito? Assinale com X. Então, vocês vão escrever, marcar o X na primeira pessoa. Copie do texto um trecho que comprove sua resposta. Então, vocês vão lá no texto e vão ver. Tem uma parte que fala: a professora pediu para levar um bilhete até vermelho.
8. Em que tempo verbal a maioria dos verbos foi empregado? Passado, que já aconteceu, né? Explique por que esse tempo verbal predomina no texto. Porque a autora escreve sobre fatos que já aconteceram com ela. Assinale com um X a alternativa correta quando as características do gênero relato pessoal. Então, vocês vão estar marcando aí. Texto escrito em primeira pessoa, que tem como objetivo compartilhar experiências vividas. X, S e Z, com som de Z. Leia o trecho de um relato pessoal da escritora Tatiana Belink. Comecei a ler com 4 anos, no máximo, sozinha, lendo mesmo. Porque antes disso eu tinha uma estante no meu quarto desde sempre, desde que nasci. Aliás, hoje sou a vovó dos livros e dou um livro já quando nasce. Meu primeiro presente é um livro, para a mamãe começar a estante. A vovó dos livros, que é assim. Para mim, não existia brinquedo melhor que livro até hoje. Meus primeiros livros eram de poesias, poemas, e meu pai lia para mim desde sempre. Então, tem algumas palavras que foram retiradas do texto. Sozinha, presente, poesia e existiu. O som das letras destacadas nas palavras acima é diferente. Então, vocês vão marcar aí diferente. As letras destacadas têm o som de qual letra? Som de Z, né? Sozinha, presente, poesia e existiu. Número 1. Observe as capas dos livros a seguir. Escreva nos quadros abaixo as palavras dos títulos acima em que as letras S, X e Z possuem som de Z. Então, nós vamos encontrar nas capas dos livros palavras, né, que se escrevem, né, com S, X e Z e possuem som de Z. Então, no primeiro livro, coisas. Segundo livro, amizade. Terceiro livro, exageros. Complete as palavras das frases abaixo com S, X ou Z. Vi meu vizinho, Z, é militar do Exército, X, brasileiro, S. Há exatamente X. 13, Z. Vasos, S. Meu jardim. O zelador, X, Z, da escola está exibido, X, com a blusa, S, nova deles. Existe, X, um pássaro que tem uma parte da asa, S, azul, Z. Complete as palavras abaixo com S, X ou Z. Então, nessa página aí, vocês vão estar completando todas as palavras com S, X ou Z. Visita, S. Bezerro, Z. Paisagem, S. Exemplo,
X. Brasil, S. Azedo, Z. Dúzia, Z. Exílio, X. Exausto, X. Exame, X. Lousa, S. Fazenda, Z. Amizade, Z. Exuberante, X. Tesoura, S. Agora, escreva as palavras que você completou nos quadros correspondentes. S com som de Z. Todas as palavras com S no quadrinho com a tira verde. Todas as palavras com X no quadrinho rosa, né, com a tira rosa. Todas as palavras com Z no quadrinho com a tira vermelha. Número 4. Organize as sílabas a seguir e forme palavras com as letras S, X ou Z. Então, primeiro quadrinho, exato. Segundo quadrinho, roseira. Terceiro quadrinho, azulejo, azulejo. Agora, pinte os quadrinhos com as palavras de acordo com a legenda. S com som de Z. Então, vocês vão pintar de amarelo o quadrinho roseira, de amarelo. X com som de Z. O primeiro quadrinho exato de azul. E o terceiro, Z com som de Z, de verde azulejo. Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente se encontra na chamada de vídeo às 10 horas. Não perca o horário. Tchau!